Quem é Nicolás Maduro? Como ele se tornou um dos líderes mais controversos da América Latina? Em meio a uma crise econômica devastadora, uma repressão política brutal e uma migração em massa, Maduro se mantém no poder. Neste vídeo, vamos explorar todas as polêmicas que marcaram seu governo e os efeitos na Venezuela. Fique com a gente. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos analisar a trajetória de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela desde 2013, e as grandes controvérsias que marcaram seu governo. Desde sua ascensão ao poder após a morte de Hugo Chávez, até as graves crises que ele enfrentou, abordaremos tudo: a crise econômica, os protestos violentos, a repressão política e os desafios humanitários. Vamos entender como Maduro conseguiu se manter no poder durante todo esse tempo, apesar das enormes dificuldades que a Venezuela enfrentou. 1. Ascensão ao poder. E as eleições de 2013, após a morte de Hugo Chávez em 2013, Nicolás Maduro assumiu a presidência interina e rapidamente se lançou na eleição presidencial. Ele se apresentou como sucessor de Chávez e o defensor do socialismo do século XXI. No entanto, as eleições foram marcadas por acusações de fraude e irregularidades. A oposição denunciou que o processo eleitoral não foi transparente, e Maduro venceu por uma margem estreita, o que gerou desconfiança tanto dentro como fora da Venezuela. 2. Crise econômica, hiperinflação e escassez. Logo após sua ascensão, Maduro enfrentou a queda drástica dos preços do petróleo, principal fonte de receita da Venezuela. Com isso, a economia do país entrou em colapso. A inflação disparou. E em 2018 a Venezuela teve uma inflação de 0%. A escassez de alimentos e remédios se agravou, e as pessoas passaram a viver em condições extremas, fazendo filas longas para conseguir itens básicos. A moeda venezuelana, o bolívar, perdeu quase todo o seu valor, e o mercado paralelo se tornou a única opção para a maioria da população. 3. Protestos e repressão política. Com o aumento da crise, protestos contra o governo Maduro começaram a se intensificar a partir de 2014. A oposição e diversos setores da sociedade exigiam mudanças, mas a resposta do governo foi violenta. Milhares de manifestantes foram reprimidos pela polícia, e muitos líderes opositores, como Leopoldo López, foram presos. López foi condenado a quase 14 anos de prisão, em um julgamento amplamente considerado como politicamente motivado. Além disso, a imprensa foi severamente controlada e censurada, com muitos jornalistas sendo perseguidos. 4. A disputa política interna e o reconhecimento de Juan Guaidó, as eleições de 2018, nas quais Maduro foi reeleito, foram vistas por muitos como fraudulentas. A oposição não reconheceu a vitória e continuou a desafiar sua autoridade. Em 2019, Juan Guaidó, líder da Assembleia Nacional, se declarou presidente interino da Venezuela, sendo reconhecido por mais de 50 países, incluindo os Estados Unidos e muitos países da América Latina. Essa disputa gerou uma divisão política profunda no país, com Maduro e seus aliados, como Cuba e Rússia, continuando a apoiá-lo. 5. A crise humanitária e a migração em massa. A crise política e econômica fez com que milhões de venezuelanos fugissem do país, criando a maior onda migratória da história recente da América Latina. Estima-se que mais de 5 milhões de venezuelanos tenham deixado a Venezuela até 2020. Países vizinhos como Brasil e Colômbia enfrentaram enormes desafios ao acolher tantos refugiados. Dentro da Venezuela, a falta de acesso a alimentos, medicamentos e serviços de saúde agravou a situação, resultando em uma crise humanitária sem precedentes. 6. A gestão da pandemia de Covid-19 e a resposta internacional. Quando a pandemia de Covid-19 chegou, Maduro enfrentou novos desafios. O sistema de saúde, já debilitado pela crise econômica, não tinha infraestrutura suficiente para lidar com o surto. Apesar disso, o governo se aproveitou da situação para consolidar ainda mais seu poder, controlando a narrativa e usando a pandemia para justificar a repressão. Enquanto isso, organizações internacionais, como a ONU, tentaram enviar ajuda humanitária para o país, mas enfrentaram resistência por parte do governo Maduro, que acusava o ZEU de tentar interferir nos assuntos internos. 7. A resposta internacional e as sanções econômicas. Maduro se manteve no poder com o apoio das Forças Armadas e de aliados como Cuba, Rússia e China. Enquanto isso, o governo venezuelano foi alvo de uma série de sanções internacionais. Os Estados Unidos e a União Europeia impuseram restrições econômicas severas, visando pressionar Maduro a permitir uma transição democrática. No entanto, as sanções não conseguiram derrubá-lo, e ele se manteve firme, utilizando o apoio militar e diplomático de seus aliados. Agora que você tem uma visão geral sobre as polêmicas que marcaram o governo de Nicolás Maduro, queremos saber a sua opinião. O que você acha da situação na Venezuela? Maduro foi responsável pela crise? Ou ele herdou um sistema falido? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas ideias. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever, curtir o vídeo e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos.